Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo eu vou fazer uma introdução, assim, um apanhado geral sobre a montagem de rigs de animação 2D de recorte no Blender. E só algumas observações antes da gente começar, é que na descrição do vídeo eu vou colocar vários atalhos e comandos muito importantes que a gente vai usar no Blender. E também tá tudo separado em capítulos, então mais pro final do vídeo eu começo a falar algumas coisas que não vão ser essenciais para todos os tipos de rig. Então se você sentir que o que eu tô falando não vai ser aplicado no seu caso, você pode ir pulando, adiantando o vídeo e tal. Vou tentar deixar tudo o mais mastigadinho possível em um único vídeo, para vocês terem um referencial assim de surgiu uma dúvida aqui, eu apareço aqui no vídeo e dou uma olhadinha para ver se eu consigo resolver. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é explicar um pouquinho o conceito de rig, e eu acho que o jeito mais fácil de fazer isso é pensando em um personagem de animação 3D digital. Então vamos supor que a gente tem um modelo 3D de um personagem que a gente quer animar ele. E um modelo 3D, para quem não sabe, ele é basicamente composto por milhares de vértices, né, que são conectados para formar faces e eles vão dar a forma desse objeto que a gente quer animar. E a gente, para animar esse personagem, a gente tem que dar um jeito de mover esses pontos em conjunto, porque se você parar para pensar, são muitos pontos. Então, mexer eles um por um ia ser quase que impossível, sem deformar eles ainda, né? Então, o que a gente faz geralmente é criar um esqueleto que vai controlar essas deformações pra gente. É como se fosse tipo um boneco de stop motion, assim, que você monta a armação dele, né, por dentro dele, e aí é como se fosse um esqueleto articulado que você vai posando ele do jeito que você quiser. O rig é mais ou menos isso, tem algumas diferenças, a gente vai ver mais pra frente. E no caso da animação 2D de recorte, o princípio é bem parecido também. A gente desenha, quando a gente desenha um personagem em vetor, né, no Greasy Pencil, o Greasy Pencil é uma ferramenta de vetor, o que a gente está fazendo é criando uma série de pontos conectados. E aí, o que a gente vai fazer é falar para o computador como a gente quer que esses pontos sejam transformados, né, movidos, rotacionados ou escalonados no computador. E geralmente a gente divide esse processo em 3 etapas, né? Primeiro, o personagem ele é ou modelado, no caso do 3D, ou ele é desenhado, né? As peças importantes dele são desenhadas no Greasy Pencil. Eu estou assumindo que essa etapa vocês já fizeram, né? Porque foi a aula anterior que o Simon deu. E aí, quando o personagem estiver pronto, a gente monta um esqueleto que é específico para esse personagem. Porque cada personagem vai ter um tipo de transformação diferente, as proporções deles vão ser diferentes e o tipo de movimento deles também vai ser diferente. Só que o que acontece é que o personagem e o esqueleto não são uma coisa só, eles são 2 objetos separados. O Blender entende ele como objetos separados. Então, no final, quando a gente tiver o rig montado, a gente tem que dar um jeito de associar um ao outro. E aí, ao fazer isso, a gente determina o jeito que o rig influencia o nosso desenho, né? No caso, os nossos desenhos. E outra coisa que é importante é que o planejamento do rig é sempre no caso a caso. Então, o que funciona em um rig pode não funcionar em outro, e alguns rigs podem ter demandas específicas, e é bom, tipo, sempre ir pesquisando, sempre ir tentando fazer de jeitos diferentes até dar certo. Ao invés de você perguntar o que é possível ou não de fazer com o rig, eu recomendo você pensar em como fazer isso de uma forma viável. Afinal, a função do rig é tornar a animação um processo mais simples e acessível. E geralmente quem faz a animação não é a pessoa que faz o rig, então a gente tem que deixar o rig todo bonitinho para quem for animar não ter problema depois. Então, vou passar aqui para a próxima parte, onde eu vou ensinar como é que a gente monta o rig no Blender para valer. Então, pessoal, eu tô com o Blender aberto aqui para mostrar para vocês como que vai ser o processo de montar o rig, né? A primeira coisa que eu tenho que falar é que eu estou usando a versão 4.3.0, que atualmente é a mais recente. Eu não sei como é que tá a versão na escola, eu acho que ele não está no 4.3 ainda, mas eu espero que não tenha muita diferença no que eu vou explicar, eu acredito que não. Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho o rig montado já, e ele já está todo associado com as peças do personagem. Então, se eu mexer, por exemplo, o pé aqui, percebam que o desenho da perna está acompanhando. Mesma coisa se eu mexer aqui a bacia. E se eu mexer a cabeça também, ó, percebam que está tudo indo junto. Inclusive que o pescoço tem uma deformação diferente ali. Mas antes de eu mostrar isso aqui, pode até parecer um pouco complicado, mas eu vou fazer tudo passo a passo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é esconder esse rig pronto e vou mostrar o robô aqui sem nada, para a gente começar a montagem do nosso rig.
E o primeiro passo, normalmente, é a gente adicionar o objeto do rig, né? Então eu vou apertar Shift A, que é o atalho para adicionar objetos, e eu vou aqui em Armature. O Armature, basicamente, é esse esqueleto do personagem de stop motion que eu falei, só que pra gente aqui vai ser do personagem de recorte, né? E aí o que acontece é que ele vai adicionar um osso aqui pra gente poder começar a edição do esqueleto. E aí, antes da gente começar, eu vou só revisar algumas transformações, uma coisa bem basiquinha aqui, que eu imagino que vocês já saibam, mas como vai ser bem importante pra gente, eu achei melhor revisar aqui, que são as transformações, né? Então, vamos supor que eu quero posicionar esse osso aqui em um lugar diferente. O atalho para fazer isso é o G de Grab, e aí eu aperto o G e eu posso mover ele aqui do jeito que eu quiser, ou eu posso travar ele em um eixo. Então, por exemplo, se eu quiser que ele só mexa no eixo X, eu aperto o GX, e a mesma coisa para o GY e assim por diante. Se eu quiser rotacionar o osso, eu aperto R de Rotate, e aí eu posso rotacionar ele, e eu posso também rotacionar em um eixo específico, né? Se eu quiser rotacionar ele, por exemplo, 90 graus, eu vou apertar R, Y, no caso, por exemplo, né? E 90. Então eu posso também colocar valores aqui para o Blender e ele vai fazer. Mesma coisa, né, para o modo de Grab, né? Então se eu quiser mexer ele 1 metro, eu vou apertar aqui GX1 e ele vai andar o osso 1 metro para a direita, né, no eixo X. E o Scale é o S, né? Então se eu quiser mudar a escala do osso, eu aperto S. E se eu quiser resetar essas transformações, eu posso apertar o Alt antes de apertar a transformação. Então, por exemplo, se eu quiser voltar ele para a posição original, eu vou apertar Alt G. Se eu quiser resetar a rotação dele, é Alt R. E a escala, Alt S. Ok. Uma coisa interessante sobre o Scale, percebam que essa coisa de resetar as transformações só vai funcionar no modo de objeto. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. E percebam que o Scale ele tem umas propriedades interessantes, porque quando eu digito um número no Scale, o que eu estou fazendo é basicamente multiplicar o tamanho original do objeto por esse número. Então, se eu quiser dobrar o tamanho desse osso no eixo X, eu posso apertar SX2, e aí ele vai ficar 2 vezes maior. Isso quer dizer que se eu quiser, por exemplo, se eu quiser inverter, espelhar esse osso, eu posso apertar SX-1, porque ele vai multiplicar por -1, e ele vai continuar com o mesmo tamanho, com a mesma inclinação, só que para o outro lado. E se eu quiser alinhar esse osso aqui, percebam que uma ponta está de um lado e a outra está do outro. Eu posso apertar SX0. Vai multiplicar por 0 e os dois vão voltar para a posição original, entre aspas. Ok, sobre as transformações eu acho que é isso. Agora, por que eu falei que algumas coisas só dá para fazer no Object Mode e outras só dá para fazer no Edit Mode? E também tem um Pose Mode aqui, o que é isso? Então, vamos lá. Basicamente, esses modos eles vão permitir a gente mexer no objeto de formas diferentes. Então, quando eu mexo um objeto no Object Mode, eu estou transformando ele como um todo. E aí, ó, eu estou mexendo, é como se eu estivesse mexendo todos os pontos dele de uma vez. E aí percebam que aqui, ó, tem as transformações desse objeto, e quando eu movo esse objeto, essas transformações estão mudando. E também tem esse pontinho laranja aqui que está indo junto. Esse ponto é a origem do objeto, que é basicamente de onde ele está tirando essas coordenadas. E aí é boa prática a gente evitar de ficar mexendo muito o objeto no Object Mode, justamente porque vai estar mudando essa origem, e essa origem é importante para algumas coisas. Mas, antes de eu me precipitar, eu acho que vai ser mais fácil eu mostrar o que acontece quando eu mexo o objeto no Edit Mode. Percebam agora que a origem está ficando no lugar. Então, o Edit Mode ele serve para a gente mover as partes internas do objeto sem mover o objeto em si. E aí, ó, eu posso, por exemplo, pegar só essa ponta do osso e botar ela na posição que eu quiser. E depois posso mexer a outra ponta do jeito que eu quiser também. O modo de edição é o modo que a gente vai usar para montar o esqueleto em si. Então, se eu quiser ir, né, construindo o nosso esqueleto, eu posso aqui criar mais ossos, adicionar outros ossos também com Shift A. Vou explicar isso mais depois. E ele vai ser meio que a posição de descanso do nosso personagem. Vai ser a posição que ele está fazendo quando não tem nenhuma transformação no esqueleto dele. E aí tem o Pose Mode, que ele serve para a gente posar os ossos do jeito que a gente quiser, e depois a gente consegue resetar essas rotações. Então, se eu pegar o nosso esqueleto original aqui, percebam que eu posso
mover o esqueleto do jeito que eu quiser. Depois, se eu não quiser mais ele desse jeito, eu posso selecionar o esqueleto todo, apertando A, Alt G. E aí ele volta para a posição original. Então é nele que a gente vai animar o personagem. Além disso, ele também permite a gente adicionar algumas propriedades especiais para o osso, que chamam constraints. E a partir do constraint que a gente está fazendo, por exemplo, o pé mexer a perna inteira, a cabeça mexer o pescoço e assim por diante. Mas eu não vou me precipitar agora, porque isso vai ficar mais complicado. Então, vamos lá, vou resetar aqui, vou esconder esse rig de novo e vamos voltar aqui para o nosso personagem. Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso robô, né? Eu acabei deletando a armature que eu coloquei antes porque eu fiquei transformando ela e tal, ficou meio confuso, então eu vou adicionar outra aqui rapidinho. Uma coisa muito importante que a gente tem que ver antes de começar a montar o rig é o conceito de parentesco. E o que é o parentesco aqui no Blender, né? Eu vou exemplificar isso montando o osso aqui do que seria o pescoço do nosso personagem aqui. Então eu vou posicionar o osso aqui. E lembrando que no meu caso aqui, o pescoço vai até um pouco para dentro do corpo, né? Então eu vou colocar ele até aqui assim, mais ou menos. Eu vou selecionar o osso e eu vou apertar aqui com o botão direito, Subdivide. E aí ele vai colocar um corte aqui no meu osso e vai virar 2. Eu poderia colocar 3 ou 4, enfim. Eu vou deixar 1 porque eu acho que já é o suficiente para a gente simular a dobragem desse pescoço depois, né? Quando for animar. Então eu vou apertar Enter aqui. E agora a gente tem 2 ossos, mas percebam uma coisa. Vou aqui no Pose Mode. Percebam que se eu mexer o osso de baixo, o de cima vai junto. Só que se eu mexer o de cima, ó, tô apertando o G, não rotate. Ele não tá saindo do lugar. Por quê? Porque quando eu criei um osso a partir da subdivisão, eu estou criando um filho desse osso aqui. Então, esse osso é filho desse. E o que isso quer dizer, basicamente? Em um programa de animação 3D, não necessariamente são ossos, assim, mas quando tem dois objetos que estão em uma relação de parentesco, basicamente as transformações do pai vão passar para o filho. Então, nesse caso aqui, se esse osso é pai desse, quando eu mexo esse, o outro vai junto, só que o filho ele também tem as próprias transformações, ele pode mexer sem mexer o pai. Isso não é só para osso, né? Quando a gente for associar o desenho ao armature, né? O que a gente vai estar fazendo basicamente é criar um parentesco entre o desenho e o osso. Mas enfim, isso é mais para frente. Vamos lá. Por que é importante a gente controlar os ossos dessa forma? Basicamente, vamos pensar aqui que eu tenho um osso da bacia e o osso das pernas e tal. Então, vou adicionar aqui. Quando eu mexer o osso da bacia, eu vou querer que os outros ossos vão junto, né? Porque se a gente for parar para pensar, a bacia meio que está conectada com a espinha do personagem e com as pernas, né? Então, ela é meio que o ponto principal, assim, de movimentação. Eu vou querer mexer a bacia e eu vou querer, por exemplo, se eu levantar a bacia, vou querer que as pernas se estiquem e o pescoço dobre um pouquinho, né? E para fazer isso, então, a gente vai precisar do parentesco. Eu quero, então, criar um parentesco com esse osso aqui de baixo, que seria o da bacia. Antes disso, eu só vou alinhar eles aqui, né? Então, SX0. E como é que eu vou fazer isso sem conectar esses ossos? Eu quero que eles fiquem desconectados. Então, eu vou apertar aqui, ó. Para fazer isso, eu vou selecionar o primeiro osso, né? O filho. E depois vou selecionar o pai e vou apertar Ctrl P. E aí vai aparecer essa caixa aqui para criar um parentesco. Eu posso ter essas duas opções. No caso, eu vou criar aqui em Keep Offset, que aí eles não vão conectar. E aí a gente vai ver aqui, ó, que tem uma linha ligando esses dois. E essa linha indica que os dois estão em uma relação de parentesco. Então, ó, se eu quiser, isso é sempre para qualquer coisa. Se eu quiser criar um parentesco, eu vou selecionar os filhos, vou selecionar o pai e vou apertar Ctrl P. Se eu quiser limpar um parentesco, eu vou vou escolher o osso que eu quero tirar e vou apertar Alt P, e aí ele vai limpar o pai. No nosso caso aqui, a bacia não tem pai por enquanto, então ele vai ficar aqui com clear, não tem a opção de tirar o parentesco, né? Agora, se eu for aqui, ele tem. E por que quando eu fui selecionar, fazer o parentesco, eu não selecionei esse osso aqui, eu selecionei só o de baixo? Basicamente porque esse osso aqui já é pai desse. Então, quando esse vira pai desse, ele meio que vai criar uma hierarquia, onde o pai de todos vai controlar
e assim por diante, né? Então, esse controla esse e esse controla esse. E essas cadeias, assim, então, vão ser o modo como a gente vai controlar esse personagem. Então, eu posso, por exemplo, ir adicionando aqui novas peças, novos ossos, né? Então, eu vou colocar um osso aqui para a perna. Vou colocar ele aqui e vou mexer ele aqui para deixar na posição bonitinha. E aí, o que eu vou fazer agora, ó, é uma extrusão. Eu vou apertar E, e aí eu vou tirar um osso novo da ponta do primeiro. E eu vou apertar o Z aqui para alinhar no eixo e X para deixar bonitinho. Percebam que isso tudo está meio confuso. Eu tenho um monte de osso aqui, mas eu não sei qual que é qual, eles não têm nome. E esse aqui, ó, esses ossos que eu criei aqui agora da perna, eles estão ficando atrás aqui do desenho. Como é que a gente resolve isso? Antes disso, eu só vou criar um parentesco aqui, né? Então, a perna tem que ser filha da bacia. Então, eu vou criar clip offset. Vamos resolver isso. Primeiro, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui, ó, nas configurações do Armature, que é esse homenzinho aqui. E eu vou aqui em Viewport Display. E aqui tem várias opções pra gente. Então, uma delas que é importante aqui é o Names, que vai dar o nome de cada osso. Então, eu acho legal deixar ela marcada. E o In Front aqui, ó, que quando eu clicar, ele vai passar o esqueleto para frente de qualquer coisa, mesmo se tiver um objeto na frente dele. Eu gosto de deixar essas duas opções marcadas. E aqui, ó, aqui em cima tem outra coisa que é o display dos ossos, né? Então, os ossos no Blender eles têm várias formas de visualização e cada uma tem uma função, assim. Por exemplo, esse bibone aqui ele vai ser importante para a gente depois quando a gente for fazer o osso do pescoço, mas eu vou explicar isso depois. Por padrão eu deixo no octahedral aqui, porque com ele dá pra gente ver a direção do parentesco dos ossos, né? E a orientação deles também. Então esse osso aqui ele tá apontado para cima e esse aqui é filho desse, né? Porque a pontinha de um tá encostando na bunda do outro. Enfim. Outra coisa que eu tenho que fazer aqui. Os ossos estão todos com nomes estranhos. Então eu vou vir aqui na propriedade de osso, que é esse osso verde aqui embaixo. E eu vou apertar aqui e vou dar um nome para esse osso. É muito, muito, muito importante vocês darem nome para cada osso que vocês forem fazer. Por quê? Porque depois, quando vocês forem fazer o parentesco com o desenho, vocês vão ter que achar o nome de cada ossinho em uma lista que vai aparecer aqui. Então, por padrão, é muito bom a gente prestar atenção extra nesse negócio de nomeação dos ossos. Então, vamos começar aqui. Eu vou chamar esse de pescoco underline 2. Por quê? Porque não tem, primeiro, a gente não pode dar espaço, a gente não pode usar caracteres especiais, então não tem acento, não tem tio e não tem cedilha, né? E aí eu chamei esse aqui de 2 porque ele é o segundo osso na cadeia do pescoço aqui. Então esse aqui é o primeiro. Então vou colocar aqui, pescoco 1. Esse aqui, como eu tinha dito, é a bacia. E esse aqui é a coxa da perna, eu vou colocar a coxa A. Por quê? Porque tem 3 pernas, então eu quero diferenciar entre elas. E aqui eu vou colocar canela A. Agora a gente pode terminar de ir montando aqui o esqueleto, né? Uma coisa legal sobre esses nomeação de osso aqui, que é muito importante, se vocês forem fazer, por exemplo, um personagem bípede, vamos supor aqui, vou fazer uma perna no personagem bípede, então vamos supor que aqui é a coxa, né? Vou inverter ela para ela ficar apontada para baixo. SZ menos 1. Vou puxar aqui para fazer a canela, né? E eu vou extrudir o pé dele aqui para a direita. Ok, eu quero chamar aqui então de coxa. E aí eu vou colocar o quê? Ponto R. Aliás, ponto L. Por quê? Esse ponto L aqui é de left. E eu estou falando para o Blender que essa parte do osso aqui corresponde ao lado esquerdo do meu personagem. Então aqui canela.L e aqui pé.L. E aí, por que eu estou fazendo isso? Porque eu posso vir aqui, ó, e apertar o botão, selecionar o esqueleto e apertar aqui Symmetrize, e aí ele vai criar o lado direito do meu personagem automaticamente, então eu não precisaria fazer isso manualmente. Então, se o seu personagem for um bípede, né, ele tiver pernas e braços, e ele ficar nessa posição assim, um jeito muito bom de cortar tempo é fazendo isso, né? Eu consegui espelhar o personagem aqui só fazendo isso. No meu caso não funcionaria, porque o personagem tem 3 pernas, mas o que a gente pode fazer depois é posicionar ela bonitinho aqui e depois a gente duplica as pernas quando tiver tudo pronto. Então,
Enfim, vamos lá. Agora só falta terminar de montar o nosso esqueleto. Eu vou deixar tudo bonitinho aqui. Então, vou criar um osso aqui para o escapamento. Vou chamar de escapamento A. Posso duplicar esse osso aqui para deixar ele na outra posição. Então, vou aqui mexer no GX, vou chamar de escapamento B. Para duplicar é Shift D, tá? E aí eu vou criar o osso da cabeça aqui, ossos para controlar cada partezinha do rosto. Então, vamos lá. Eu vou extrudir um osso aqui do pescoço. Só que, diferente dos outros, eu vou dar um Alt P aqui para limpar o parentesco, porque na hora que a gente for fazer a movimentação do pescoço, a gente quer que a cabeça controle. E para isso eu tenho que separar ela do resto do pescoço, porque senão ela seria filha do pescoço. Então, vamos lá. Cabeça. E aí eu vou adicionar aqui os ossos que faltam. No caso, um para sobrancelha. Extrudir aqui. Limpar o parentesco. Aliás, eu vou só desconectar. Então, Disconnect Bone. Vou chamar de sobrancelha. Vou duplicar esse aqui para fazer o osso da pálpebra de cima. Lembrando, né, que os rigs não precisam ser anatomicamente corretos, então eu posso fazer o controlador aqui da pálpebra do lado de fora da cabeça. Eu acho que vai ser mais simples do que se eu tentasse tipo, juntar tudo aqui dentro. E aí eu vou duplicar esse osso aqui e vou inverter ele no eixo Z, né, para fazer a pálpebra de baixo. Então aqui é a pálpebra abaixo. E aí eu vou criar aqui o osso da pupila, né? E esse aqui eu quero limpar o parentesco dele porque ele virou filho desse aqui de baixo. Só que eu quero ainda que ele seja filho da cabeça. Então vamos lá. Selecionar a pálpebra, né, a pupila. Selecionar a cabeça e Ctrl P. Keep Offset. Agora é só renomear aqui pupila. E pronto, nosso rig aqui está pronto. Depois eu vou fazer as outras pernas, né? Percebam que à medida que eu fui duplicando aqui, os parentescos foram mantidos, né? Então eu criei o osso da sobrancelha, ele era filho da cabeça. Quando eu criei a pálpebra, ela também era filho da cabeça. Quer ver? Se eu mexer a cabeça aqui, o rosto vai junto. E se eu mexer a bacia, aqui tudo embaixo vai junto. Eu esqueci desses dois do escapamento, né? Então vamos lá. Seleciona os dois de uma vez, seleciona a bacia, Ctrl P, Keep Offset. E agora deve estar tudo funcionando. Beleza? Então na próxima parte eu vou ensinar como é que a gente continua esse rig aqui, beleza? Então, gente, aqui é o Arthur do Futuro. Eu vim falar uma coisa antes da gente passar para a próxima parte, porque eu esqueci de um negócio que é mega importante, assim. Então, vamos lá. Eu tinha falado que o osso da bacia, ele vai ser o pai de todo mundo, né? Porque ele está conectado com todas as cadeias do corpo. Porém, é bom a gente ter um outro osso que controle a posição geral do esqueleto no mundo. Porque vamos supor, eu vou fazer um ciclo de caminhada aqui com a bacia, vou animar ela subindo e descendo, subindo e descendo. E aí, se eu quiser animar ela subindo e descendo e ainda fizer um movimento assim, na horizontal, pode ficar meio confuso, pode dar trabalho. Então é bom a gente ter um osso aqui que a única função dele é posicionar o esqueleto inteiro. Então ele vai ser pai de todo mundo. Esse osso a gente vai chamar de raiz. E eu vou deixar ele aqui do lado de fora. E ele vai ser o pai da bacia, né? Então vou selecionar a bacia, selecionar a raiz, Keep Offset. E aí, como a bacia já é mãe de todo mundo, o parentesco já vai funcionar. Menos, isso. A cabeça, como a gente tinha limpado o parentesco dela, ela também tem que ser filha da raiz. Então vamos lá. Ctrl P, Keep Offset. Se a gente for no modo de pose, vamos ver que está tudo funcionando. Beleza. O osso da raiz está controlando tudo. Valeu, vamos lá. Próxima parte. Então, pessoal, eu estou com o esqueleto montado aqui. Obviamente está faltando algumas peças, né? Mas será que já dá para animar ele desse jeito? Vamos supor que eu quero mexer essa perna. Eu vou aqui no RY e aí percebam que eu tenho que mexer a coxa para depois mexer a canela. Se eu quiser mexer a cabeça aqui, o pescoço não está indo junto, eu tenho que posicionar ele para ficar na posição certinha. Então tá dando muito trabalho, eu tenho que mexer peça por peça ainda. E tem um outro problema que talvez você tenha reparado, que é o seguinte. Como eu tinha dito antes, a bacia ela tem que ser pai do resto de tudo, né?
Porque ela está conectada com todas as cadeias do corpo. Então, ela está ligada aqui ao pescoço, ela está ligada às pernas quando elas estiverem prontas. Só que tem uma consequência disso, que é o seguinte: vamos supor que eu quero animar um ciclo de caminhada aqui com esse esqueleto e eu quero dar um movimento de sobe e desce na bacia para parecer mais natural. Se eu fizer isso aqui, ó, percebam que a perna está acompanhando o movimento. Isso é ruim por quê? Porque se eu subir a bacia, a perna começa a flutuar. Se eu abaixar a bacia, é como se a perna tivesse entrado para dentro do chão. Isso é muito ruim, isso não pode acontecer. Então, como é que a gente resolve isso? O ideal seria se tivesse um jeito de pedir para o Blender para inverter a cadeia aqui da perna. Então vamos supor que tem um osso aqui para o pé, que seja o controle do pé aqui, dessa perna A aqui, e eu quero que ele não seja filho de nada. Eu quero que ele continue desconectado aqui de tudo. Vou só botar ele como filho da raiz, né? Ok. E aí, se eu pedir para inverter a hierarquia dessa cadeia aqui, vamos supor que o pé vai controlar esse movimento. Então eu subo o pé e a canela vai vir junto. E aí a coxa vai acompanhar a canela, porque está invertido, né? O normal seria que acontecesse o contrário. E além disso, se esse pé estiver controlando essa cadeia aqui, agindo como se fosse um pai dela, quando eu descer a bacia, o pé vai travar o movimento da perna, né? Apesar da coxa ser filha da bacia, é como se a canela fosse filha do pé. E aí o que vai acontecer é que as pernas vai dar uma flexionada. Como é que eu faço isso? Então, para colocar esse tipo de movimento na perna, a gente vai colocar um constraint. O constraint é basicamente uma propriedade que a gente pode colocar a um osso ou a um objeto. Nesse caso aqui, eu quero colocar ao osso do personagem. Então, eu vou vir aqui no modo de pose, clicar nessa opção aqui, que é tipo uma roldana com um osso dentro, e aí eu vou aqui, Add Bone Constraint. Tem vários tipos de propriedades que a gente pode colocar. Por exemplo, aqui, ó, se eu quiser colocar uma propriedade boa na cabeça aqui, ó, Limit Location. O que isso aqui faz é o seguinte: eu posso mexer a cabeça livremente aqui, como vocês podem ver, só que eu não quero, por exemplo, que ela venha até aqui, ó, porque aqui o pescoço vai estar muito esticado, vai dar problema no nosso desenho. Então vamos supor aqui que eu quero que o máximo de distância que a cabeça possa ter aqui, ó, seja essa linha aqui, ó, esse valor, 0,64, né? Menos 0,64. E aí, ó, se eu colocar um constraint limit location no osso da cabeça, eu posso pedir para ela não deixar o osso passar dessa posição aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, ó, é mudar aqui de World Space para Local Space. O que isso faz? O World Space, ele é basicamente a coordenada geral do mundo, né? Então é como se esse ponto aqui onde as linhas coloridas estão convergindo fosse o zero absoluto, e aí para cá é positivo, para cá é negativo e assim por diante. Eu quero que as coordenadas que a gente esteja analisando sejam as coordenadas desse osso aqui, e não do mundo. Então eu vou colocar aqui Local Space. E aí, se eu colocar um valor mínimo de x para o menos 64, menos 0,64, percebam que se eu mexer o osso nessa posição ele vai, mas se eu mexer para cá ele trava aqui, ó. Eu não consigo passar ele da posição que eu tinha determinado. Isso é muito bom, como eu tinha falado, para evitar que o rig se quebre, né? Evitar que a gente salve um keyframe numa posição meio estranha e o personagem fique esquisito. Ok, esse é um dos constraints que a gente pode usar. Tem outros também que fazem uma coisa parecida, né? O Limit Rotation é a mesma coisa, Limit Scale. O que eu quero colocar agora é o Inverse Kinematics, ou Cinemática Inversa, ou IK. Ele que vai fazer a gente inverter essa cadeia da perna aqui. Então eu vou selecionar o osso da canela, que seria, em teoria, o último osso da perna, né? Da cadeia da perna. Vou colocar um Inverse Kinematics nele. Ok. E aí, como target aqui, eu vou colocar o nosso armature. É o objeto que a gente quer colocar o IK. E aí, como bone, eu vou colocar o pé, que vai ser o nosso controlador aqui do esqueleto. Ok. Lembrando que esse pé ele não pode estar conectado com nenhuma dos ossos da cadeia e nem com a bacia. Esse pé ele vai movimentar por conta própria. Então, ok, será que está pronto? O que acontece se eu mexer o pé aqui? Eita, tá tudo bugado. Por quê? Porque eu não defini o tamanho da nossa cadeia. A nossa cadeia aqui tem dois ossos, a coxa e a canela. Então eu tenho que colocar aqui em Chain Length 2. E agora, se eu mexer o pé, olha o que acontece. O pé ele não está conectado com nenhum osso da cadeia, mas ele está determinando a localização da canela, e como a cadeia está invertida, a canela está controlando a posição da coxa. Agora eu posso também mexer a bacia,
E percebam que porque a coxa é filha da bacia, o movimento da bacia ainda influencia na perna, porém, como a canela está agindo como se ela fosse filha do pé, ela não sai do lugar. Então, o que acontece é que a perna está sendo flexionada. E isso é muito bom porque agora a gente consegue animar a movimentação desse personagem sem que ele fique entrando para dentro do chão ou flutuando. Tem outra coisa que é bom de fazer aqui, nesse caso não vai ser muito importante, mas em alguns esqueletos que vocês forem fazer pode ser, que é o seguinte, eu vou criar um outro osso aqui, ó, que eu vou chamar de joelho. Então eu vou vir aqui, chamar aqui joelho. E eu vou limpar o parentesco dele, eu quero que ele fique desconectado de tudo. Vou puxar isso aqui para cá, porque ele não precisa estar perto aqui. E aí eu vou voltar no nosso Pose Mode, selecionar o osso do IK e colocar aqui, ó, um Pull Target do joelho. Primeiro eu seleciono o objeto, que é a Armature, depois eu pego o osso do joelho aqui. E o que isso vai fazer é o seguinte, esse osso aqui ele vai determinar a orientação da rotação da perna. Vamos supor que eu tenho, por exemplo, um personagem humano que a perna dele está retinha. O Blender ele não vai saber qual direção ele vai estar rotacionando essa perna, então eu tenho que colocar um osso aqui para pedir isso. No nosso caso, que a perna já está flexionada, ele já sabe a direção que ele vai rotacionar. Porém, se eu fizer um personagem que está reto, isso pode atrapalhar. Depois eu vou fazer um exemplo disso explicando melhor. E aí percebam que, ó, quando eu coloquei esse polytarget aqui, a perna quebrou. Por quê? Porque o ângulo dela estava diferente aqui, ó. Então eu posso rotacionar esse ângulo, colocar, por exemplo, menos 90, e aí ele deu uma mexida, mas ainda não está certo. Então eu vou colocar menos 180, e aí ele voltou para a posição certa. Basicamente, quando a gente vai criando os ossos, eles podem ficar numa rotação diferente, e aí isso afetou aqui a rotação do osso, mas percebam que está funcionando normalmente aqui, ó, a perna. E se eu mexer o joelho, ele vai quebrar para o outro lado. Basicamente isso. E aí é importante perceber que esse IK ele não é só para a perna, ele serve para qualquer coisa que eu quero controlar ao contrário, né? Então, para a cabeça, eu vou colocar um osso aqui. Eu vou colocar um constraint aqui de IK no pescoço, porque eu quero que a cabeça controle o movimento do pescoço. E aí é justamente por isso que eu não fiz a cabeça ser filha do pescoço. A cabeça ela tem que ser um objeto separado. Basicamente, o que acontece é o seguinte. Se eu fizesse a cabeça ser parte dessa cadeia aqui, ela ia ser filha desse osso. Só que se ela fosse filha desse osso, ela não ia poder controlar ele com o IK. Então eu desconectei a cabeça, mesma coisa aqui para o pé. Basicamente é isso que está acontecendo. Então eu vou só montar mais um exemplo aqui do IK para mostrar como é que funciona esse negócio do Pull Target. Vou montar uma perna que seria humana aqui. Então vamos lá. Vou selecionar aqui e vou isolar a nossa armature por um segundinho aqui. Vou inverter esse osso. Vou extrudir aqui para baixo para fazer a canela e vou fazer mais uma extrusão aqui para o pé e para o joelho. Como eu tinha dito antes, esses dois ossos eles têm que estar desconectados. Então Alt P, e eu vou arrastar o osso do joelho para cá para mostrar a rotação dele. Uma coisa muito importante quando a gente está fazendo um esqueleto assim, humano, é que a gente tem que posicionar, a gente tem que mostrar para onde que o osso vai rotacionar. Então vamos supor que ele está de frente aqui, eu quero fazer uma dobragem para cá, ó. Então eu tenho que deixar o osso levemente flexionado assim, porque agora ele já vai saber para onde que eu quero rotacionar o osso. Então vamos lá, vou entrar no modo de pose, vou selecionar aqui o que seria a nossa canela, né? Vou pegar o target, como sempre, a armature, e o bone vai ser o pé. Vou subir aqui o chain length para 2, porque são 2 ossos nessa cadeia. E aí, ó, consigo mexer a perna, só que ela está quebrando aqui. Então vou colocar um pull target para mostrar para ela como que eu quero que rotacione a perna. Vou aqui escolher o armature, vou colocar o nosso joelho aqui. Vamos ver o que acontece. Ó, primeira coisa que aconteceu é que ele está rotacionando no eixo errado, porque a gente não corrigiu aqui o pull angle. Então eu vou resetar tudo aqui, né? E vou colocar aqui 90 graus. Vamos ver se foi. Agora está ao contrário, então eu vou colocar menos 180. Menos 90? Menos 90. E agora está funcionando. Vou resetar aqui. E o que acontece agora é, quando eu mexo o osso, tá vendo? Percebam que ele está
dobrando bonitinho, enquanto antes, ó, se eu tirar esse pull target aqui, ó, ele começa a quebrar. Então, o pull target ele vai servir para ajudar na rotação dos ossos. Ele vai meio que falar para onde eu quero que esse osso rotacione. Se eu refizer aqui, ó, só para mostrar mais uma coisa. Vou colocar aqui. Eu vou mexer o osso para o outro lado e agora a perna dobra para o outro lado. Entenderam? É para isso que ele serve. E aí a gente pode montar então o nosso... Deixa eu deletar esse armature aqui. A gente pode montar o nosso IK do pescoço. Vai ser a mesma coisa. Vou selecionar o osso do fim da cadeia, que nesse caso aqui é o pescoço 2. Vou adicionar um Inverse Kinematics nele. Vou colocar como target o nosso armature. Como bone vai ser a cabeça, porque é ela que vai estar controlando. E eu não coloquei um pull target aqui, porque eu quero que o pescoço consiga dobrar para as duas direções. Se eu colocasse um pull target, ele ia ficar travado em uma. E aí eu vou colocar aqui 2, porque é o pescoço 1 e o pescoço 2, e já deve estar funcionando. Isso, tá vendo? Ele já está dobrando direitinho. Então isso é o IK, para isso que ele serve. E agora percebam que o que eu tentei fazer no começo agora está muito mais fácil. Eu consigo mexer a perna sem ter que ficar mexendo osso por osso, e a cabeça também. E agora o pescoço está indo junto com a cabeça. Então, é isso aí, galera. Próxima parte. Ok, nosso esqueleto já está mais encaminhado agora. Eu já poderia explicar como associa o esqueleto com os desenhos do personagem, só que antes disso eu quero passar por uma parte que vai ser um pouquinho mais complicada, e eu achei que se eu não explicasse isso antes poderia ficar confuso. Então, vocês já devem ter percebido, né, que para cada osso que a gente criou aqui, tirando esses dois, vai ter um desenho específico que vai ser controlado por ele. Então, por exemplo, a bacia vai controlar essa bola aqui do centro do corpo, né? O escapamento aqui vai controlar o escapamento e assim por diante. Só que o pescoço ele está sendo controlado por dois ossos. Como é que a gente vai falar para o Blender que eu quero que esse osso de cima controle só a parte de cima e que o osso de baixo controle só a parte de baixo do nosso pescoço? Para explicar isso, eu vou ter que passar um pouco para o 3D novamente, mas não se assustem porque o que a gente vai fazer não é tão complicado e também tipo, vai parecer meio confuso, mas no final vai fazer sentido. Então vamos lá. Esse aqui é o nosso amigo porquinho, que é um objeto 3D, e é uma forma orgânica. O que é isso? É uma forma onde está tudo conectado, né? Então, por exemplo, a cabeça está ligada ao torso pelo pescoço, o ombro está ligando o braço aqui pelo torso também, e as pernas estão ligadas pela bacia. Então, ele é uma forma só, ele é um objeto só. Como é que a gente fala para o Blender que eu quero que, por exemplo, esse osso aqui controle essa parte aqui do braço, esse aqui controle o antebraço e assim por diante? O que eu quero que vocês reparem aqui, quando eu seleciono esse porquinho aqui, aparece essa aba aqui com esse triângulo, e tem uma lista enorme aqui com várias partes do corpo dele. E essa lista, os nomes desses objetos na lista são os nomes dos ossos. E aqui está escrito Vertex Groups, traduzindo literalmente, o Vertex Group é basicamente isso, é um grupo de vértices. Então, a gente está colocando vértices numa lista, e essa lista está associando esses vértices ao esqueleto. Por exemplo, se eu vier aqui na cabeça, e vier aqui no modo de Weight Paint, a gente vai ver que a cabeça está toda vermelha. Isso quer dizer que esses vértices fazem parte do grupo cabeça, e o osso cabeça está controlando esses vértices. Então, mesma coisa aqui para o ombro, né? O ombro está controlando essa parte do personagem. E aqui a mão, o ombro, o antebraço e o braço, né? E o que são esses degradês aqui, esse gradiente? Isso é porque a gente pode pedir para o Blender falar quanta influência o osso vai atribuir a esse grupo. Então, por exemplo, o azul, né, é o zero de influência, quer dizer que o osso ele não está controlando essa parte do corpo. Então, por exemplo, a cabeça ela não é controlada pelo osso, obviamente. O vermelho é o 100% de influência, que é o valor 1 aqui no peso. Quer dizer que o osso está controlando essa parte 100%. E tudo que está entre eles quer dizer que não tem, a influência está sendo menor, né? Então, o verde quer dizer que tem 50% de influência, isso porque o osso do ombro está compartilhando influência com essa parte.
Cadê ele aqui? Aqui. Tá vendo que essa parte tá em 50% junto com o resto do braço? E é mais ou menos isso que a gente vai fazer no nosso robô. Só que é um pouco diferente. Por quê? Porque a gente não vai fazer essa atribuição de pesos direto no desenho. Porque o desenho, se você for ficar mexendo muito nele, no modo de edição, você vai reparar que hora você vai pegar a linha, depois você vai pegar o fio sem querer, e aí o fio vai sair transbordando. Então, se a gente ficar transformando o desenho direto, pode dar problema, o fio pode ficar bagunçado, pode sair para dentro ou para fora da linha. Então, o que a gente faz é criar uma malha que vai fazer a deformação para a gente e vai passar essa deformação pro pescoço, pro desenho do pescoço. Que tipo de malha é essa que a gente pode fazer isso? Ela se chama látice. E látice em inglês é justamente isso, é um tipo de malha. Então, quando eu adiciono uma látice aqui, ó, pelo Shift A, no modo de objeto, ele vai adicionar um cubo pra gente. Por quê? A látice, ela serve no 3D também. Ela serve pra gente fazer, por exemplo, squat and stretch. No nosso caso aqui, eu não quero usar todas as 3 dimensões, então eu vou tirar aqui uma das subdivisões no eixo V. E aí, ó, ele ficou plano aqui pra gente. Eu vou escalonar ele para ficar no tamanho do nosso pescoço e vou deixar ele aqui por cima do pescoço. E aí eu vou adicionar subdivisões aqui no eixo U. No eixo U não, no eixo W. Aqui. Vou colocar umas 24 subdivisões. Ok. E esse objeto, então, ele vai fazer a deformação pra gente. É basicamente assim. A gente vai associar ele com o osso vai deformar ele, e aí a gente vai associar o pescoço com ele, e aí o látice vai deformar o pescoço. É meio que uma cadeia. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é vir no modo de modificadores aqui, né, na aba de modificadores. Vou adicionar um modificador de armature. E aí, isso vai permitir que a gente associe a nossa látice à nossa armature. Então, eu vou pegar a armature aqui no modo de objeto e pronto, eles estão associados. Vou vir aqui no modo de pose e vou ver o que acontece. Vou mexer aqui a cabeça e a látice vai ficar no mesmo lugar. Por quê? Porque a gente não atribuiu pesos à látice. Então, deixa eu só posicionar ela melhor aqui. Os pesos são o que vão falar como cada osso deve controlar a látice. Então, a gente vai vir aqui, clicar nessa opção aqui, que basicamente vai ter os vertex groups pra gente. A gente vai criar 2 vertex groups. O primeiro eu vou chamar de pescoco, né? Underline 2. E o segundo eu vou chamar de pescoco, underline 1. E agora, se eu vier aqui no modo de edição, vocês vão perceber que eu vou ter a opção de atribuir pesos a cada um desses grupos. Então, eu quero que o osso de cima, que é o pescoço 2, controle a nossa látice até mais ou menos aqui, com 100% de influência, ou até mais ou menos aqui. Então, eu vou colocar aqui, pescoço 2, peso 1, assign. E agora ele ficou vermelho aqui em cima. E aí, uma coisa muito importante é que, como são 2 ossos que estão controlando, a região entre os 2 ossos ela tem que dividir a influência de 50%. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou selecionar essa área que está ao redor de onde os ossos se conectam, e vou colocar aqui ponto 5 e vou apertar Assign. Ok. E aí, ó, para a gente ter uma transição mais natural entre essas duas partes, eu vou colocar aqui como 75%, ponto 75%, e aqui eu vou colocar ponto 25%. Ok. E agora eu vou fazer o contrário para a malha aqui, para o grupo do pescoço 1. Então, eu vou selecionar esses vértices aqui de baixo, vou ir no pescoço 1 e vou botar um peso de 1. Aí aqui eu vou pegar esses 3 da região entre os ossos e vou apertar ponto 5, assign. Aqui tem que ser 75%, né? Para somar com os 25% do outro lado e dar 100, né? E aqui eu vou colocar ponto 25%. Pronto, nossos pesos estão feitos. Será que fez alguma diferença? Vamos ver aqui. Vou selecionar o nosso armature e vou dobrar, e agora a nossa látice está sendo dobrada junto com o osso do pescoço. Excelente. O que a gente pode fazer agora é associar o desenho do pescoço à nossa látice. Então, eu vou vir aqui, selecionar o desenho, vou ir na aba de modificadores e vou tirar isso aqui porque estava
Isso, deixa eu colocar aqui. Vou adicionar um modificador de látice e vou selecionar a nossa látice. Vamos ver o que vai acontecer agora. Opa, peraí. E o nosso pescoço está sendo dobrado junto com a látice. Peraí. Mas eu não sei. Será que ficou legal? Eu acho que tá meio esquisito, né? Ele tá dobrando meio estranho, tá vendo? O que a gente pode fazer agora é vir aqui, ó, na aba de propriedades do osso. E eu vou vir aqui nessa aba Bend Bones e vou aumentar isso aqui para 3, talvez 4. Vou deixar em 3, vou deixar em 3. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Então, 3. Percebam que a deformação já ficou um pouquinho melhor. Esse Bend Bones é basicamente subdivisões que a gente pode adicionar ao osso. E ele vai transformar, vai deixar a pressão que a gente exerce nesse osso mais sutil. Ele vai distribuir essa inclinação aqui entre 3 ossos, porque eu fiz 3 subdivisões. Se a gente quiser ver como o que esses bend bones estão fazendo, eu posso vir aqui, ó, no modo de Armature, selecionar aqui e mudar para Bibone. E aí vocês estão vendo que aparecem as subdivisões aqui. É para isso que ele serve. O Bibone quer dizer bend bones, né? Os nossos cubos estão meio grandes. Eu posso apertar, então, se eu quiser. Deixa eu só ligar o Screencast Keys aqui que eu esqueci. Então, o nosso pescoço, os nossos cubos estão muito grandes. Eu vou apertar Ctrl, Shift, Alt, S. E aí eu posso mudar a escala deles aqui. Ok, agora ficou melhor. E a gente pode ver exatamente o que a deformação dos bend bones está fazendo. Geralmente, esse processo de colocar a látice e tal, ele pode ser um pouquinho difícil, porque é uma combinação de 3 fatores, né? O número de subdivisões da látice, o número de... o modo como você faz a pintura de pesos e o número de bend bones, tudo vai influenciar a qualidade da dobragem do seu braço ou do seu pescoço, né? Então, eu poderia ter feito um trabalho mais meticuloso aqui na hora de dividir o bend bones, a látice, né? Poderia ter colocado pesos mais sutis aqui, por exemplo, colocado um 15 aqui, aqui eu poderia ter colocado, sei lá, um 35, e isso ia ajudar a ter uma deformação mais agradável. E também o número de bend bones, ele vai influenciar, por exemplo, se eu quisesse fazer um braço, ao invés de fazer o pescoço do personagem, né? Deixa eu abrir aqui eu fiz um braço aqui para exemplificar. Então aqui, ó, se eu quisesse um braço que dobra de forma mais natural, que nem esse aqui, ó, era só eu fazer menos bend bones. Porque o bend bone ele vai dar uma aparência meio rubber hose, assim, meio desenho dos anos 20, tipo Mickey, que o braço é um espaguetezinho e tal. O bend bone serve para isso. Percebam aqui que a minha deformação não está perfeita, e isso é o que eu falei, uma das 3 coisas, né? Ou é o número de subdivisões da látice, que como vocês podem ver, ela não está bem subdividida, tipo, tem bastante espaço entre elas, então essa parte aqui está deformando bastante. Ou a pintura de pesos, que pode não estar tão bem feita, né? Vamos ver como é que tá os pesos aqui. É do mesmo jeito, eu usei 75, 50 e 25. E o número de bend bones. No caso aqui, como eu quis fazer um braço mais natural, eu não coloquei bend bones, se eu não me engano. Então, é bom experimentar com essas configurações e ver o que fica melhor para cada caso. E agora chegou finalmente a hora da gente fazer associação de parentescos, né? Então, a gente vai finalmente pegar os desenhos e associar eles aos ossos. Como é que a gente faz isso? Tem 2 jeitos que a gente vai fazer isso, dependendo do tipo de objeto. Quer ver? Tem o objeto aqui, por exemplo, a cabeça. Percebam que o olho dela, a pupila, as pálpebras, está tudo no mesmo objeto. E a gente tem vários ossos para colocar. Enquanto aqui no corpo, é um objeto só para um osso só. Então vai ser mais fácil. Vou começar fazendo do jeito mais fácil aqui, que é pegando o nosso osso, o nosso desenho. Depois com o Shift eu clico na nossa Armature, e aí eu vou vir aqui no modo de pose, selecionar o osso da bacia e apertar Ctrl P,
que é o atalho, como a gente tinha visto, para criar parentesco. E aí, eu vou apertar aqui em Bone, ou seja, o nosso desenho do corpo do robô está associado a esse Bone aqui. Agora, se eu rotacionar ele, vejam que está dando certo. Estou conseguindo. O corpo aqui está seguindo, né, a bacia. Mesma coisa aqui para o escapamento, né? Eu seleciono primeiro o desenho e depois a armature, porque o desenho vai ser filho da armature. E aí eu venho aqui, Ctrl P, Bone. Vou fazer a mesma coisa para o outro aqui. Ctrl P, Bone. Ok. E como é que eu faço isso para esses objetos? Por exemplo, a perna e a cabeça, que são coisas separadas. Para isso, a gente vai ter que fazer um processo um pouco mais complicado, mas mais parecido com o que a gente fez com a Lattice, na hora que a gente criou os Vertex Groups aqui. O que a gente quer fazer é criar Vertex Groups para cada uma dessas partes aqui, ou melhor, para cada um desses ossos. Só que a gente não precisa ficar criando um por um e anotando aqui, por exemplo, criar um para a cabeça, colocar o nome de cabeça. Tem um jeito mais fácil, que é o seguinte. Eu vou selecionar o objeto da cabeça aqui, vou selecionar a armature, e aí eu vou selecionar todos os ossos com A, vou apertar Ctrl P e vou colocar aqui, ó, Armature Deform with Empty Groups. Ou seja, ele vai criar os grupos de vértice para mim. Se eu selecionar a cabeça aqui e vier aqui nessa opção aqui, vocês vão ver que os nossos Vertex Groups foram criados. Só que eu só vou precisar dos grupos da cabeça. Então eu vou tirar esse aqui, por exemplo, da raiz, vou tirar aqui o da bacia, e assim por diante. Eu posso tirar todos esses aqui. Então, deixa eu ir fazendo isso aqui. Ok, vou deixar só o da pupila. Como é que a gente vai associar? Bom, o primeiro passo, então, vai ser a gente ir aqui no modo de edição. E eu posso ir selecionando com L as partes que eu quero associar a determinados grupos. Só que eu acho mais fácil ir fazendo por aqui, ó, pela camada do Grease Pencil. Então, eu posso travar as camadas que não são o que eu quero. Por exemplo, aqui, ó, vou associar a pálpebra primeiro. Vou travar tudo, vou apertar A, e aí eu vou tirar a seleção da de baixo, porque eu quero só a de cima por enquanto. Ó, vou selecionar só a de cima. Aí eu venho aqui na pálpebra cima e aperto Assign. Vou fazer a mesma coisa para a outra agora. Então, eu posso apertar, por exemplo, Ctrl I, isso vai inverter minha seleção. E aí eu venho aqui no Vertex Groups do pálpebra abaixo e aperto Assign. Agora eu vou destravar a camada da pupila e vou fazer com ela. Então, eu acho a pupila aqui, Assign. Agora, vamos fazer com... Cadê? Ah, tá. A sobrancelha, na verdade, é outro objeto, então eu vou tirar ela aqui. Vou fazer com... Falta o quê? Falta a cabeça só, né? As pálpebras foram, a pupila foi, o olho. O olho vai ser controlado pela cabeça, então eu vou pegar aqui, selecionar o olho, vou tirar essa lines e fios aqui, que é onde está a minha cabeça, e vou colocar aqui Assign para a cabeça. E eu acho que é isso, né? O fio olho também. O fio olho também tem que ir. Então, Assign. E eu acho que foi. Vamos testar aqui no modo de pose. Mexemos a cabeça e tá indo tudo, menos a sobrancelha, né? Então, vamos lá. Para preencher a sobrancelha é mais simples, né? É do outro jeito. Então, Ctrl P, with Bone. E agora ela tá indo junto. Cabeça também. Beleza. Quer ver? Bacia, tá levando tudo. Agora falta as pernas, né? As pernas é o mesmo processo. A gente vai pegar aqui. Eu acabei de lembrar que eu não fiz as outras duas, mas a gente pode fazer isso depois, então vamos lá. Seleciono a perna, seleciono o esqueleto, seleciono tudo, Ctrl P, Empty Groups. E aí a gente vem aqui na perna, exclui os grupos que a gente não vai usar. Então eu posso tirar aqui raiz, cabeça, sobrancelha, pálpebra, pupila, baía, pescoço, pescoço. Isso aqui fica. Escapamento sai. Eita, peraí. Escapamento. Então, vamos lá. Modo de edição. Se a gente seleciona bola coxa e coxa para fazer parte, e bola pé também. Bola coxa e bola pé. Isso tudo vai para coxa A.
posso apagar aqui do joelho e do pé também, né? Que a gente não vai usar. E a canela fica só para o que eu chamei de pé aqui, né? Então, canela. Ok, está tudo associado. Vamos posar e está tudo funcionando. Agora eu vou duplicar esse rig aqui da perna, né? E vou colocar ele na posição das outras pernas. Então esse aqui é só renomear. Coxa B, canela B e pé B. E eu vou duplicar ele e espelhar. Então, Ctrl M no eixo X. E eu vou posicionar aqui, chamar aqui de coxa C, canela C e pé C. E agora a gente vai fazer o mesmo processo. Então vamos lá, selecionar a coxa, selecionar a armature, Ctrl P, o Empty Groups. A gente vai na perna, deleta os grupos que a gente não vai usar. Então aqui, ó, joelho A, joelho C fica, pé C fica, né? Pé A, canela C fica, canela B, pode tirar tudo. A gente vai aqui, trava as camadas do pé, não, do pé, seleciona tudo no modo de edição. Assign para coxa. E assign para o pé. Pronto. O outro é a mesma coisa, então eu não vou nem repetir, mas o processo é basicamente esse. Então, pessoal, vou mostrar aqui uma última parte, que ela não vai ser essencial para todos os casos, mas o que eu quero mostrar é como a gente faz, por exemplo, uma rotação de uma cabeça ou uma mudança de expressão no personagem. E para isso a gente vai fazer um processo bem similar com o que a gente faz no Stop Motion. Quem fez Stop Motion 2 vai lembrar que a gente modela, né, várias bocas separadas para o personagem e na hora de animar a gente só substitui elas. E a gente vai fazer aqui um processo similar de substituição das peças. Então, eu não tinha mostrado isso antes, mas o que para exemplificar isso aqui, eu desenhei 3 sobrancelhas diferentes para a gente poder substituir. E essas sobrancelhas, percebam que é o mesmo objeto e é a mesma camada aqui, só tem uma camada. Os desenhos eles estão em frames diferentes da timeline. E o que eu quero fazer agora é pedir para o osso da sobrancelha controlar qual desses frames aqui vai estar tocando em um determinado momento. E para fazer isso, então, o que eu vou fazer é entrar aqui no modo de pose, selecionar o osso da sobrancelha, vir aqui nas propriedades de osso e vou apertar aqui Custom Properties e vou adicionar uma nova. E aí apareceu aqui a nossa propriedade, eu vou abrir as configurações e vou mudar aqui de float para integer. Quem mexe com programação vai saber que float, né, é um número que tem casas decimais e integer é um número inteiro, né? E eu mudei aqui para integer porque o que a gente quer controlar é o número do frame da timeline, né? Então, é um número inteiro. E aí eu vou mudar aqui o nosso nome, né? Então vou chamar essa propriedade de muda sobrancelha. E eu vou definir o valor mínimo dela. Peraí que aqui não salvou. Então vou colocar integer. O número mínimo vai ser 1, que é o primeiro frame que eu desenhei. E o número máximo é 3, que é o último. Vou clicar OK aqui. E eu quero só copiar essa propriedade aqui como new driver, porque eu vou usar isso depois. Então eu vou que copy as new driver. E aí percebam, ó, que surgiu a nossa propriedade aqui para a gente poder controlar pelo osso. Só que não está fazendo nada ainda porque a gente ainda não pediu para o Blender para ele mudar a sobrancelha de acordo com esse número que está aqui. Mas percebam que a sobrancelha já é filha do osso. Então eu vou selecionar a sobrancelha agora e eu vou adicionar um modificador que vai fazer isso para a gente, que é o Time Offset. O Time Offset, basicamente, a gente pode colocar um número aqui e ele vai atrasar o que está na timeline por esse número. Então, como aqui está 1, percebam que o que seria o frame 2 está tocando no frame 1 e assim por diante. Eu vou mudar isso aqui
para Fixed Frame, e aí eu vou colar o nosso driver, que eu copiei aqui, cadê? Paste Driver. E aqui ficou roxo, porque agora isso aqui está sendo controlado pelo osso. E um driver, para quem não sabe o que é basicamente uma expressão matemática que o Blender faz para a gente, que ele consegue acessar variáveis do programa inteiro. Então o que a gente está fazendo é acessar esses frames aqui na timeline para mudar isso aqui pela sobrancelha. E aí, ó, eu posso apertar aqui e agora eu consigo controlar isso pelo osso. E, inclusive, eu consigo salvar keyframes. Se eu apertar I aqui em cima, se eu selecionar o osso e apertar I, ó, percebam que ele salvou um frame pra gente aqui. Então, se eu quiser mudar isso, eu posso vir e apertar, ó. E agora, ele tá mudando no frame que eu salvei aqui. Ok, mas esse exemplo da sobrancelha do robô é um pouco mais simples, né? Porque é uma parte só da cabeça que está movendo, só 3 desenhos. Mas eu quero reforçar aqui que a gente extrapolando esse conceito de usar os drivers, dá para fazer muita coisa legal. Inclusive, por exemplo, é assim que se faz, né? Turnaround de personagem de recorte. E aí, para dar um exemplo aqui um pouquinho mais elaborado, eu fiz esse rosto aqui. Que novamente a gente tem um driver que está mandando aqui nas posições, né, dos desenhos. Então percebam que o nariz e a orelha são desenhos separados, que estão sendo rotacionados aqui. Porém, o nosso rosto, né, a sobrancelha, os olhos e a boca é um único desenho e ele está mudando de localização conforme a gente muda aqui o nosso driver. Então percebam que esse osso aqui de cima, que controla esses elementos, ele está indo junto com a posição do nariz. E como é que a gente fez isso? Vamos lá. Vou fazer aqui do zero com uma cópia dessa cabeça que não tem nada por enquanto. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer é prender esses elementos aqui dentro da cabeça usando um Constraint Limit Location, porque eu não quero que ele fique rotacionando demais. Então, que ele fique, que o rosto fique saindo muito do lugar. Então, eu vou colocar aqui um Limit Location. Vou mudar para Local Space, porque a gente quer a posição relativa do osso, né? Percebam que quando ele está na posição de descanso, ele está no zero, e se a gente se a gente tira ele do zero, ele vai aqui para o menos ou para o mais. E aí eu vou posicionar ele aqui conforme o nariz, de um jeito que eu acho que fique legal. Eu sei que esse nariz está meio torto e tal, ele está entrando muito para dentro, mas eu acho que uma posição assim já funcionaria para o nosso personagem, ou até talvez um pouquinho mais para cá. Então eu vou vir aqui e vou copiar esse valor e vou colocar no nosso limit location como sendo o mínimo. E o máximo eu vou fazer ele só que menos 1, vezes menos 1. Então, e aí eu vou só travar aqui a localização do Y e do Z, porque eu não quero que ele mexa nessas posições. E aí, se vocês perceberem, eu consigo mexer aqui o nosso personagem, e ele não vai passar dessas direções que a gente passou. Então, vou resetar a localização aqui, e a próxima coisa que a gente vai fazer é adicionar o nosso driver para controlar tudo. Então eu venho aqui, Custom Properties, coloco mais uma, mudo aqui de float para integer, vou chamar ela de rotaciona cabeça, vou mudar o valor aqui para 2, por quê? Porque o 1 é o nariz apontando para a esquerda e o 3 é o nariz apontando para a direita. Então ele olhando para frente, que seria a posição de descanso, é o 2. E aí eu vou colocar o mínimo como 1 e o máximo como 3, que é o meu número de desenhos. Ok, nosso driver está pronto. Como eu fiz com o robô, a próxima etapa agora é adicionar o nosso modificador de Time Offset. Ele já veio com alguma coisa aqui, então eu vou apagar esse driver, porque ele deve ser o driver do robô e eu não quero que isso aqui seja influenciado. Ok, vou vir aqui no nosso esqueleto e vou copiar o driver que a gente criou para ele e vou colar lá no Time Offset. Paste Driver. E aqui eu vou mudar para Fixed Frame. Ok. Nós já podemos controlar aqui o nosso nariz e a nossa orelha através do driver. Tá tudo funcionando. Só que o que a gente tem que fazer agora é pedir para que esse mesmo número aqui influencie a posição X desse osso. Então eu vou colar o driver aqui também. Paste Driver. E aí ele foi para cá. Por quê? Porque ele está copiando o número que a gente colocou aqui. Então aqui ele está passando para 1 metro. Só que o nosso limite é antes disso, então ele trava aqui.
E aí eu vou vir aqui, ó, eu vou pedir para editar o driver. E aí a gente vai clicar aqui e colocar Scripted Expression. Para quê? Para a gente poder mexer na expressão que está gerando esse número para a gente. No caso aqui, a expressão é igual a rotação na cabeça, ou seja, ela é igual ao valor que a gente colocou no frame, no osso de baixo. Então, se aqui está dando 2 e era para dar 0, eu vou subtrair de 2. E agora a nossa cabeça está no centro quando o nariz está no centro. Se eu mexer o osso aqui para a esquerda, o rosto vai para a esquerda. Se eu mexer o rosto para a direita, o rosto vai para a direita. E é isso. O mesmo processo pode ser feito também se a gente quiser ter mais posições para o turnaround, só que fica um pouco mais complicado, porque a expressão aqui ela tem que ser mais elaborada, justamente porque o que ela está fazendo aqui é que ele está arredondando, né? Então, quando a gente muda aqui para 1, aqui vira -1, arredonda para o valor máximo que a gente colocou aqui. Mesma coisa para o outro lado. A gente só está vendo se ele é maior ou menor que 0. Mas se a gente colocar mais posições e mudar essa expressão aqui, a gente consegue colocar mais variações para o turnaround, fazer um turnaround mais sutil, né? E, bom, pessoal, eu acho que isso é o máximo que a gente vai conseguir ver nessa matéria, mas eu encorajo vocês, quem tiver interesse em mexer com isso, continuar pesquisando, continuar tentando buscar soluções para as coisas, porque o jeito mais fácil de aprender Blender é você fazendo algo que você quer fazer e procurando na internet como fazer isso. Vão surgir problemas, vão surgir coisas que não era para estar acontecendo, mas a gente aprende muito quando a gente descobre como resolver esses problemas. Fora isso, eu acho que o que eu tinha para ensinar já foi dado, então muito obrigado por ter me escutado aí por mais de 1 hora e até mais.